quando é colocado uma luz acerca da reflexão da figura de Judas, é curioso que ele seja lembrado como aquele instrumental para que o Cristo viesse a passar pelo suplício da cruz e, ao vir a flux aquilo que ele havia feito, mesmo quando tinha uma intenção de estabelecer a governança do Cristo naquele meio e levar esse farol para que, em se instaurando um reinado de Jesus, pudesse ser feito um movimento. A questão é que, através da atitude dele, Jesus foi içado ao tormento, do flagelo, do martírio, e teve a finalização do seu momento doando perdão, entregando de mão cheia essa revoada. E Judas, ao perceber o que havia sido o desfecho daquilo, tem o fim da sua existência naquele corpo de carne como um imperativo que ele busca e concretiza. Em Crônicas de Além-Túmulo, Humberto Campos vai dizer no capítulo de Judas Iscariotes que ele foi no momento da época da Semana Santa até a cidade onde Jesus viveu enquanto esteve encarnado e procura Judas esse local para rememorar as lições imorredoras que aconteceram ali e aquilo que ele havia marcado enquanto uma conduta sua, enquanto trajeou por aqui. E Judas veio a ser socorrido por Maria Santíssima. Ele pôde refazer o seu caminho por sucessiva reencarnação a partir do recolhimento do Vale dos Suicidas que ele recebeu, enquanto o próprio Jesus havia dito que desceria para o abismo para visitar quem ali estava antes de subir ao Pai. E Judas, que ele tinha na conta de um amigo, foi beneplaciado com essa descida do Cristo. E no subsequente aconteceu 13 anos depois do momentoso trágico do suicídio de Judas, o socorrimento por Nossa Senhora,
que alça Judas a uma condição preparatória que o permitiu novas lides encarnatórias e quando ocorreu a entrega de Judas na reencarnação subsequente de modo constante à causa do Cristo, ele pôde ir se depurando e limpando a sua consciência diante de si mesmo. E vai explicar que depois que ocorreu o seu autocídio, ele entrou no rolo de sofrimento expiatório século afora e o suplício da perseguição hoérrida que havia sido infligida pelos adeptos daquele reinado aos seguidores da doutrina crística, o levaram para a fogueira inquisitorial, onde ele foi usurpado, vendido, traído, recebeu a crueldade, a felonia, a traição e manteve atrás de si o rastro do crime que o supliciara e por volta de 1400, por amor ao mesmo Cristo de Deus, ele havia sido aviltado no tormento, na algema, na infâmia, de forma piedosa e resignada, dando outra face para o verdugo e liberando cada qual daquilo, por não saber o que faziam, amando aquele verdugo diante dele. Ele vai fechar o ciclo, a roda da sua reencarnação dolorosa nesse orbe e pôde beber do ósculo do perdão que a sua consciência de mal derramava sobre ele, em que essa taça jorra. E ele explica que ele passou para a história como aquele que havia puxado o tapete do Cristo. Como uma recepção de lembrança que volta à sua figura e procura manter a visão complacente para aquele que o atira pedra, mesmo sem refletir se poderia mesmo fazer isso, e a maldição milenar que recai sobre ele, naquele sítio de infortúnio, miséria e caos. Mas vai explicar que ele está saciado de justiça e da verdade, porque sua consciência no tribunal de suplício redentor, da sua entrega irresistente, o absolvera e regenerara.
quando ele se refere a Jesus, ele diz que, mesmo tendo feito aquela venda de Jesus por 30 moedas de transação grey, ele vê ao longo do evo, da primeira hora cristã até hoje, a retalho e a grosso, o Cristo continua sendo criminosamente vendido em todo padrão e mota de ouro amoedado na circulação cambial. E mostra que é delicado quando falamos do que ocorreu naquele momento nefando em que Jesus deixa ali a sua marca da caridade pela caridade, e como Judas precisou tecer um caminho de soerguimento. E essa questão que ele coloca da acusação que varou Evo na sua direção mostra o esforço que ele precisou fazer para se reaver com a sua própria consciência, visto que cada um que pensava nele como traidor, que o repugnava e que o macerava, estava uma legião tentando parar a sua tentativa de regeneração. E vai dizer do suplício e do calvário que Judas precisou viver para que pudesse chegar à paz do seu foral. Uma das reencarnações dele foi Joana d'Arc, que foi uma médium usada para a libertação da França por uma legião de benfeitores que estavam fazendo uma auxiliação importante através dela, que veio a ser queimada na fogueira e teve o seu espírito retirado do corpo no momento supremo, antes que esse espírito começasse a sentir a consumpção daquela chama, havia sido retirado daquele físico e levado, que é quando se completa o processo de restauração consciencial para Judas. E, de fato, na perspectiva do segmento do Cristo, eu posso, devido a um interesse vil e desditoso que eu traga, fazer um câmbio com a imagem do Cristo, com a sua ideia, para algum tipo de ganho secundário, que de alguma forma vai dizer do cuidado que preciso ter com uma realidade onde os câmbios de compra e venda são de todo matiz. E muitas vezes representa interesse subalterno.
estava vendo aquele filme Soul, onde o protagonista, ele era um professor de música que estava numa escola ministrando aula desse jaez, havia sido promovido a uma efetivação com o benefício que isso traz, e ao ser chamado por um aluno e apresentado para uma musicista profissional que apresentava na noite ali da cidade nova-iorquina, foi aceito para iniciar o trabalho naquela banda profissional, depois de uma apresentação que ele fez do piano que ele tocava. E se exaltou, extasiou com aquela possibilidade, saiu pela rua fermentando a saída da escola, que ele não precisaria mais daquilo, que a guinada da vida dele aconteceria a partir de então. E uma caixa em meio a um construcional cai e por pouco não pega. O carro tem que desviar dele, o ônibus freia para não atropelar nele. O cachorro começa a correr atrás dele e a moto quase o pega no beiral que despenha num subterrâneo de esgoto, que é quando o seu espírito é levado para o astral, mas ele está em coma no hospital. E mostra a trajetória dele ao conhecer a alma 22, que tinha um ensimesmamento importante e um desatrelo, e que precisava da ajuda dele para ser recambiada para uma encarnação proveitosa para ela. E ele, depois de fazer a apresentação tão sonhada naquela banda na noite de Nova York, percebe que ele não havia encontrado o seu propósito. E ao fazer o reflexional, ele volta até onde a alma 22 estava, no astral, e a ajuda a reencarnar. Ele abre mão de continuar aqui para que ela pudesse fazer essa vivência. Isso mostra como a despertação para uma atitude que eleva o meu padrão de interesse me auxilia, mesmo que não perceba diretamente aquele auxílio vertendo na minha direção, mas ele acontece. Quando, após ele ter feito esse auxílio a ela, foi dado a ele a instância de voltar para a Terra, via recuperação do seu corpo físico que acontecia, e ele vai fazer essa reincorporação do seu corpo físico no vaso orgânico, já com uma nova perspectiva, que coloca em jogo um interesse mais nobre em detrimento de atender algo comezinho que ele tinha em vista e que valia para ele mais que a própria vida na qual ele estava. E, de certa forma, isso está relacionado com o interesse que Judas teve, visto que ele via aquela instauração de um reino sob
auspício do Cristo como um caminho para derrocar o Império de Roma e fazer valer algo que para ele era ingente que acontecesse. E essa questão da validação de ideia, de interesse e da seleção disso é da maior urgência. Visto que, de certa forma, aquilo que eu considero que precisa ser o primordial vai violinizar a minha conduta. Aquilo pelo qual anseio e até aquilo pelo qual exalto, me alegro. E isso passa até pelo desejo de ser capacitada para um dado labor. E isso é uma disposição de compreender, pensar de forma correta, ter um esforço correto. Que é esse burilamento da forma como eu me preparo para os embates da luta, que é diária. E que me convida a uma intensificação dos elementos protetivos e de preparo. Certa feita eu tive no desdobramento do sono a impressão de um encontro que acontecia ali, porque eu estava dormindo e desdobrada, que se afigurou, quando eu analisei isso no despertar, como uma cilada que havia acontecido e da qual eu havia sido retirada. Caso contrário, eu teria sido arrastada por aquela vibração que aconteceu ali. E essa noite eu tive a impressão de um embate, de uma tarefa que aconteceu noite adentro, que foi exigente, mas que nem por isso deixa de ser uma bênção devido ao treinamento que isso propicia, mas que deixa resquício na vigília, onde precisa estar atenta para não desequilibrar. E mostra como nós estamos em contato com energia e até no preparo para algo que vou realizar na vigília, eu preciso estar afinada com essa proposta, consoante o interesse que nutro, para que seja possível eu ir dando mais de mim, pondo onde não estou, estando onde ponho, na renunciação que diz daquilo
que elejo. E o espírito, ele pode se manifestar quando está desdobrado, no caso que é uma alma, e no desdobramento ele ir até um médium, um psicógrafo, escrever algo através daquele médium, cuja mensagem é de um espírito encarnado. Sabe-se que Chico Xavier, ele é a reencarnação que começa no ido de João Evangelista, passa por Platão, São Francisco de Assis, Allan Kardec e o próprio Chico Xavier, supracitado. Ele também teve reencarnação como mulher, que veio a ter filhos na ocasião. E é um motivo da sensibilização e do carinho que ele tinha com as mães. Haja visto uma vivência concreta que ele havia tido nesse sentido. E quando Allan Kardec estava na faina excelsa da escritura dos livros da codificação, a mensagem assinada por João Evangelista, o que não entra em choque com o fato de serem o mesmo espírito, porque ele mesmo pode ter sido o pivô para que aquela mensagem viesse a ser precipitada e assinado o nome da sua encarnação em que tem mais a ver com aquele assunto, o aprendizado e o caminho que fez. Há, inclusive, uma mensagem de João Evangelista que foi cunhada por Allan Kardec no papel, onde fala da mensagem do Cristo, deixar que venha a ele a criancinha, e de purificar o coração e a intenção, elevar. Onde o sentido não é apenas da criança de idade, mas o espírito ainda infante, que precisa de um longo aprendizado pela frente. E na ênfase que o Cristo dá de se assemelhar, era para acolher a pureza, a simplicidade, a humildade como normativa de conduta. E quando Jesus pega a criança e diz que precisava se assemelhar a ela, essa criança seria Santo Inácio de Antioquia, que escreveu a sua biografia pela psicografia do Geraldo, e tirou a criança que estava sentada no colo de João Evangelista para usar ela para transmitir essa morredora lição. Daí, quando foi colocado no papel essa mensagem explicada por João Evangelista, tem a ver com algo que na reencarnação do próprio João Evangelista foi vivido, mesmo sendo o mesmo espírito que Allan Kardec. E pode acontecer do próprio Allan Kardec, no momento que tivesse desdobrado, escrever alguma mensagem para algum médium, alguma parte desse orbe terráqueo, e assinou com Platão, que foi uma das suas encarnações ligada ao assunto de interesse que tratava. Então, são possibilidades diferenciadas que ocorrem
e mostra como é variado a manifestação que pode acontecer e o aprendizado que cada encarnação vai me conferir e aquilo com que me carimba, me sela. Emmanuel, ele se apresentava para Chico com o físico que ele tinha na época que foi o senador Pubulentos. Por ter sido a encarnação dele que ele encontrou com o Cristo na primeira hora cristã, ao qual ele recuou, e só mais para frente, em reencarnação subsequente, ele foi acolher a mensagem de Jesus. Enquanto que a sua esposa Lívia havia, ao trocar de roupa com a escrava e se confundir entre criado, ido para o martírio do circo da primeira hora. E ele tinha ciúme da ligação que ela tinha com Jesus, por isso já tinha uma reticência em relação a Cristo e perdeu a ensancha daquele encontro. Mas por ter acontecido nessa encarnação dele, preferiu se apresentar ao Chico na interação que acontecia com ele com essa aparência. Isso é, ele escolheu uma das encarnações que ele teve, aquela que o marcou de tal forma que ele queria enfatizar na encarnação que corria do Chico, e ele desencarnado como seu mentor, como se apresentaria. A Joana de Anjos, mentora do Divaldo, ela se apresenta para ele com a reencarnação pregressa dela, mais recente, em que ela foi uma freira, onde ela deu a vida pelas outras internatas, e foi um período bastante profícuo para ela, de leitura, de escrita, de aprendizado e de testemunho com Jesus. Daí ela preferiu se mostrar para o Divaldo como uma freira, no físico que ela tinha nessa reencarnação supracitada. Por isso é variado a forma como eu vou lidar com cada experiência que eu tive e a forma como posso dispor disso de acordo com um objetivo que tem em vista e com a minha elevação que me permita assumir aquela expressão. E mostra como para Judas foi imprescindível ele continuar o processo dele de reencarnações dolorosas, cruciantes, expiadoras, para que ele pudesse chegar a um ponto de fechar e poder se apartar do impositivo reencarnacional de burilamento e reparação. Dr. Bezerra de Menezes, pelo bem que ele espargiu enquanto esteve aqui encarnado, ele que diz que foi o 13º apóstolo por o Zaqueu, que teve aquele encontro, e além de Pedro, foi o único no qual Jesus passou pela sua casa, esteve no seu ambiente entre quatro paredes, considerado esse 13º apóstolo, seja o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, então reencarnado como esse médico dos pobres, que tanto fez pela expansão da doutrina espírita no Brasil, pela causa do necessitado da sorte, que ao vir a descerrar,
ele, pela secretária de Nossa Senhora, foi convidado para trabalhar com Maria Santíssima como um associado sob a égide de Maria, e pediu que, enquanto tivesse alguém sofrendo na terra, ele gostaria de estar mais diretamente em contato com a lide espiritista e com o espargimento do alívio. E conta-se que Nossa Senhora acolheu, pela sua emissária, o avisou que acatava o seu pedido e que ele poderia, para isso, escolher 3.000 discípulos, que sabe que pode ter se expandido, mas que a priori seria uma convocação de Nossa Senhora para ele fazer essa escolição e treinar esses 3.000 trabalhadores que junto com ele atuariam pela causa. Por isso, de várias partes, pelo espiritismo que pulula pelo Brasil afora, onde se cita Dr. Bezerra de Menezes, mesmo que ele não possa estar enquanto espírito, alguém da sua equipe atende, o representando e com uma mesma elevação que permita que a bênção seja espargida. Por isso, o esforço de, mesmo na dificuldade, fazer o processo elevacional, ele não se perde. E prepara para que isso seja cimentado para o rol regenerado.